Pessoal, estamos na prova de 2024 para 2025, prova branca da EFON. Vamos na questão número 1 de matemática. A gente vai ter o seguinte, ele dá 4 afirmativas sobre conjuntos e pede para a gente analisar. Claro que, pela forma das opções, é sempre interessante você fazer uma, olhar nas opções, fazer outra, olhar nas opções, porque numa dessas você acaba, eventualmente, poupando tempo, sempre tentando fazer da mais simples para mais pesado, tá? Aqui, para ser sincero, não tem nenhuma que salte aos meus olhos como simples, né? Se for alguma propriedade, de repente, de cabeça, eu não tenho ela de cabeça. Mas dá para fazer, todas elas dá para desenvolver. Em algumas, eu vou iniciar fazendo meio que por tentativa e erro, ou tentando fazer o mais rápido possível. Depois a gente faz na moral, para entender como é que seria o processo, tá? Vou fazer na ordem mesmo. Na primeira afirmativa, ele fala assim: A menos B cartesiano C é a mesma coisa que A cartesiano C menos B cartesiano C. Cara, isso é propriedade de produto cartesiano, tá? Ele é, sim, distributivo. Então, é verdade que esse produto cartesiano é a mesma coisa que A cartesiano C menos B cartesiano C. Ah, Felipe, então tu bateu o olho e falou que é verdade. Sim, de fato. Mas caso você não soubesse disso, você pode fazer alguns testes, tá? Claro que exemplo não prova que uma afirmativa é verdadeira. Contra-exemplo prova que ela é falsa, ok? Mas você poderia fazer algo do tipo: o modelo de resolução seria assim. Eu vou supor um x que pertence a A e que não pertence a B. Tranquilo? Se esse x pertence a A e não pertence a B, é verdade que ele pertence ao A menos B. Beleza? Então, para todo y pertencente ao C, era para ser. Era para ser amarelo mesmo. Então, para todo y pertencente ao C, o par xy vai pertencer ao produto cartesiano que está na esquerda. Justo? O y, na verdade, não importa qual é. É uma consequência direta. Né? Porque vai ter o x, que estava no A menos B, vírgula, o y, que é um elemento qualquer do C. Só que, se você olhar para esses caras da direita, tu vai perceber que, se o x pertence a A, ele pertence, o xy, né? Pertence ao A cartesiano C. E esse mesmo xy, como não pertence ao B, ele não pertence ao B cartesiano C. Logo, se ele não pertence ao que eu estou tirando, ele é exclusivo de quem está na frente, ele vai pertencer à diferença sim. Então a análise seria algo nessa linha. Tranquilo? Para ser justo, eu teria que avaliar também outros x's, tá? Porque basicamente o que eu provei aqui é que se tem um cara que pertence ao primeiro, eu provei que ele pertence ao segundo, tá? O que eu provei é que o primeiro está contido no segundo. Então agora eu teria que fazer a volta. Eu teria que pegar um elemento desse cara e mostrar que necessariamente ele vai estar nesse outro cara. Não é difícil, é mais do mesmo, já que a gente já está desenvolvendo, tá? Tecnicamente, na primeira linha, eu poderia começar daqui, né? Eu poderia começar daqui, porque na verdade essa relação me dá que o x pertence a A e não pertence a B. Para ser justo, vai. E em paralelo, não é exatamente uma consequência, eu tenho essa outra relação aqui. Tá? Então essas duas são paralelas entre si, partindo desse cara. Beleza? Aqui sim. Se a gente partir da volta, essa é a resolução na moral. É isso que eu quero que você entenda. Eu vou supor um x pertencente a essa diferença, A cartesiano C menos B cartesiano C. E aí, pô, se o x pertence a uma diferença, percebe que é mais do mesmo? Desculpa, não é o x, né? Foi mal. É o xy. É que o y não faz diferença pra gente, é um elemento do C aleatório.
Isso não é o que vai atrapalhar. Aqui a gente pode dizer direto que o xy pertence a cartesiano C e não pertence ao A cartesiano B. Desculpa, ao B cartesiano C. Consequentemente, o x pertence a A e o x não pertence a B por causa da segunda parte. Mas isso faz com que ele pertença ao A menos B. Aqui acabou. Porque se ele pertence ao A menos B, ele pertence ao o par dele, né? XY, pertence ao produto cartesiano. É maneirinho provar esse negócio. Mas, claro, né? Perceba, se você já conhece isso como propriedade, é uma distributiva bem simples. Tu já tinha marcado que era verdadeira. A 1 sendo verdadeira, tu eliminou a letra C e a letra E. Tudo bem? Então, eu iria para 2 ou para 3. Porque só tem uma afirmativa colocando a 4. Claro, se ela for a resposta, maravilha. Mas eu iria para 2 ou para 3 porque tem mais opções que falam delas. Só por isso mesmo. Vamos para 2 então. Ele bota aqui assim, ó. A contido em C, desculpa, em D. E B contido em E. Aí ele garante que o produto cartesiano de A com B está contido no produto cartesiano de D com E. Pô, essa é bem óbvia, não? É bem óbvio. Porque olha só. Se o A está dentro do D, quer dizer que todos os elementos do A são elementos do D. Fato. Eu poderia ter começado por ela, inclusive. Ela está bem óbvia. E se todos os elementos do B estão dentro dos elementos do E, na hora de fazer o produto cartesiano, que é pegar elemento de um, vírgula, elemento do segundo conjunto, é claro que todos os pares AB vão pertencer ao DE, pô. Isso é muito óbvio. Por quê? Porque todo x que pertence a A pertence a D. Todo y que pertence a B, isso, pertence a E também. É y. Pô, instantâneo essa aqui. Maneiro, eu gostei dessa. A 2 é verdadeira. Eu deveria ter começado por ela, inclusive. Tá bem? Vamos na 3. Claro que a 2 sendo verdadeira, tu elimina a letra B. E repara, a que a gente fizer agora, seja 3, seja 4, dá a resposta. Tranquilo? Eu não sei se eu prefiro fazer a 3 ou a 4, não. Deixa eu ler. Se A e B estão contidos em C, com interseção vazia e com a união igual a C... Pô, a 3 também é tranquilinha de responder. Tá? Algumas pessoas falaram de, vamos anular essa questão porque ele definiu complemento de maneira errada. Tipo, é verdade que a notação usual do complemento de A em relação a C, que seria esse cara daqui, é o C embaixo e o A em cima. Tu pode pesquisar em livro, em sites decentes e tal. Tu vai ver que a notação padrão é essa. Mas não importa, porque ele, na questão, definiu a notação que ele está usando. Que é justamente para não haver dúvidas. Mas a notação está errada. Não importa. O meu nome é Felipe. Se eu falo na questão que o meu nome é José, dane-se que meu nome é Felipe. Você vai usar que meu nome é José, porque na questão eu falei que meu nome é José. Entendeu a pegada? A partir do momento que eu defino, você pode usar a definição que você definiu, pô. Isso é muito frequente em questão discursiva do IME. Tipo, tu tá desenvolvendo lá uma questão de trigonometria, aí, numa discursiva, tu tem que ser muito criterioso. Então, seja tangente de x igual a t. Então, você pode usar o t ao longo do desenvolvimento agora sem medo. Você não vai perder ponto por isso. Porque eu não escrevi tangente de x. Você definiu. Você poderia perder ponto, e aí, claro, essa questão poderia sim ser passível de anulação, se ele não fizesse essa linha aqui de baixo. Né? Se ele não fizesse essa linha, explicando, né, qual é a anotação dele, aí potencialmente, né, a gente poderia pedir anulação e tudo mais. Legal? Mas do jeito que tá, cara, tá perfeito. Não tem nenhum problema nela, não.
O que acontece? Ele fala que A e B estão contidos em C, então o C é esse conjunto grandão, é como se fosse o universo. Com a interseção deles, ele fala que é diferente de vazia, né? E a união deles é o próprio C. Por um momento eu tinha lido ali, eu li que a interseção era vazia, mas tudo bem. Então eu vou dizer o seguinte. Esse aqui vai ser o conjunto A, que a união tem que ser o próprio C, né? Então eu vou dizer que esse é o conjunto A. E como a interseção é diferente de vazio, esse aqui eu vou dizer que é o conjunto B. O que tá com laranja na direita e amarelo na esquerda vai ser a interseção, tudo bem? Vou usar o C de laranja, não foi maneiro não. Vou usar de lilás, que era a cor original que eu tava usando. Esse pedacinho aqui no meio seria a interseção de A com B. Show de bola? Ele fala que o B seria o complemento do A em relação a C. Pô, claro que não, né? Porque o complemento do A em relação a C seria esse pedaço aqui. Na notação dele, seria esse pedaço aqui. Que não é o B. Eu poderia dizer que está contido no B. Isso eu poderia dizer. Igual não é não. Tá? Então essa aqui é falsa. Legal. Se essa é falsa, a gente tem a resposta, né? Como eu falei, a primeira que eu fizesse, seja verdadeira, seja falsa, a gente conseguiria marcar. A gente ficou com letra A, no caso. Mas aí, né, vamos fazer a 4 também. A gente já tá aqui mesmo. Vamos estudar. Ele fala que A menos B, união com B menos A. Gente, isso aqui ele não quis usar, mas isso a teoria nos dá uma notação. É chamada diferença simétrica. A triângulo B. Na prática, a diferença simétrica são os elementos exclusivos de um conjunto. São os elementos exclusivos de um conjunto, tá? A questão acabou ficando longa, claro, porque eu quis mostrar pra vocês como é que seria resolver de fato. Mas a 1 dava pra responder rápido, a 2 dava pra responder rápido, a 3 então nem se fala. Você só tinha que entender, é claro, que, que era bom fazer um desenho. Fazer algébrico não seria muito legal, não. Com a 1, com a 2, com a 3, você já tem a resposta. Não acho uma questão de primeiro momento, porque a afirmativa eu nunca acho que é uma questão de primeiro momento. Mas é uma questão extremamente factível na prova, tá? Então, eu vou usar essa notação do A triângulo B porque sim, eu gosto dela. E o A menos C, união C menos A, é o A triângulo C. Né? São os exclusivos entre o A e o C. Como assim os exclusivos, Felipe? Tipo, tu tem o A e o B aqui, seriam esses caras. Tudo bem? Beleza? Olha, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar te explicar por desenho. Não sei se vai ficar a melhor coisa do mundo, não. Eu vou marcar inicialmente o A e o B, tá? O que a gente chama de diferença simétrica entre A e B é essa parte toda aqui. É basicamente você tirar fora a interseção, beleza? Se a gente colocar um C pra cá, já daria problema porque ele fala que a parte exclusiva de cada um, essa diferença simétrica, ele falou que são iguais. Tudo bem? Então, o meu C, ele teria que ser tal que a parte exclusiva de A continua sendo a mesma. E essa parte exclusiva do B teria que ser o próprio C, a princípio. Mas e a interseção? Né? Porque para ter que o B igual a C, essa parte exclusiva eu já sei que é igual. Porque não tem como fugir dela. Eu preciso agora que isso aqui seja igual também. Certo? Suponha que não seja igual. Suponha que não seja igual. Para não ser igual, eu teria que ter algo assim, tipo... A minha interseção tá vindo aqui... Ficou esquisito. A minha interseção tá vindo aqui pra fora. Tá? Esse pedacinho, que não tá na interseção, seria exclusivo do A. Então teria que entrar na diferença simétrica. O que é um absurdo. Ok? Então não poderia ser diferente. Se isso não te convenceu, porque eu também não me convenci muito não, eu achei que ficou esquisito falar assim, você pode pensar na notação de elementos mesmo.
Para provar que o B e o C são iguais, eu parto de um elemento do B, mostro que ele está no C, então o B está contido no C. Parto de um elemento do C, provo que está contido no B, então o C está contido no B. Se B está dentro do C, C está dentro do B, é porque eles são iguais. Foi essencialmente o que a gente fez na primeira afirmativa. Tá? Então seria mais do mesmo em relação à primeira afirmativa. A4 eu já acho mais necessário de fazer esse desenvolvimento, porque eu não acho tão óbvio, né? Você pode achar de repente, mas eu não acho tão óbvio esse B igual a C aqui não. Mas é verdade, é verdadeira mesmo. Então, se a gente parte de um elemento do B, tá? Esse elemento do B tem duas possibilidades: pertencer também ao A ou não pertencer ao A. Tudo bem? Se ele pertencer ao A, ele vai estar na interseção entre A e B. E aí não vai ter nada a ver com a diferença simétrica. Aí eu vou parar nessa parte. Se ele não pertencer ao A, ele vai estar especificamente no B menos A. Consequentemente, ele vai estar no A triângulo B. Opa, deu uma travada aqui na caneta. Já foi. Ih. Pô, não, peraí. Vamos terminar essa questão sim. Pô, que isso? Finalzinho da questão o negócio vai querer me bugar? Não. Negativo. Trata de voltar a funcionar. Que ideia. Acho agora foi. Pô, minha caneta deu uma bugada agora de graça. Mas tá bom. Beleza. Só que se ele pertence ao A triângulo B, ele vai pertencer ao A triângulo C, porque eles são iguais. Mas se ele pertence ao A triângulo C, e ele não pertence ao A, porque essa aqui foi a suposição desse cenário, ele tem que ser exclusivo do C, pô. Ele é exclusivo de alguém. Né? Ele tem que ser exclusivo de alguém. Se ele não é do A, ele é do C. Ah, Felipe, mas esse cenário aqui? Se ele pertence ao A, se ele pertence ao A e pertence ao B... Ah, tá. Pronto. Esse cara também não estaria. Olha a análise aqui como é que fica, hein? Ele não pertenceria ao A triângulo B, tá? Mas se ele não pertence ao A triângulo B, ele também não pertence ao A triângulo C. Mas ele pertence ao A. Certo? Por hipótese. Se ele pertence ao A e não pertence ao C, ele estaria sim no A triângulo C. Então, se ele não está no A triângulo C e pertence ao A, ele tem que pertencer ao C também. Tá? Aqui a gente provou que o B está contido no C. E para ser sincero, a volta ela é simétrica, né? Porque, literalmente, se eu trocar B com C, eu escrevi exatamente as mesmas coisas. Então, se eu provei que o B está dentro do C, por simetria... Simetria mesmo, se você troca B com C, literalmente trocar os nomes, você pode dizer que o C está contido no B. Portanto, tá provado mesmo, como se fosse uma questão discursiva aqui, que o B é igual a C. Era para fazer tudo isso? Lógico que não, a gente já respondeu a questão há um tempão. Eu tô mais conversando contigo e desenvolvendo ideias dentro dessa questão. Ficou uma questão bem legal, mas o desenvolvimento dela, se você segue pela 1, pela 2 e pela 3, ele era muito mais rápido. Especialmente se você não desenvolver isso aqui, é claro. Tá? Eu quis desenvolver para você ver como é que seria. E realmente fica mais avançado, mas também fica mais preciso. Aqui não há dúvidas de que essa é a resposta. Tá bom? Vamos na próxima.